A reforma tributária brasileira avança gradualmente no país. Será que isso acontece por ela ser muito ambiciosa? Será que é possível compará-la com outros países? Hoje, ao meu lado, a tributarista Ano Tume vai analisar a questão. A reforma em andamento na Câmara foi inspirada na reforma realizada na Nova Zelândia, do chamado IVA 4.0, né? Se a gente comparar as propostas, quais são as similaridades e quais as diferenças? O chamado IVA 4.0, que tem como característica uma simplicidade muito grande, ter uma ou muito poucas alíquotas e ter um sistema de crédito amplo, ou seja, permissão de qualquer crédito daquele tributo que tenha sido pago pela empresa. O IBS, a proposta que vem do CECIF, ele segue essa linha do IVA 4.0, ou seja, ele segue a linha de se ter, ao final do prazo de transição, claro, uma única alíquota e créditos amplos, sem eu ter que ficar analisando se aquilo é matéria-prima, se é um ativo imobilizado, né, o que eu comprei. Então, ou seja, no sistema de crédito amplo, eu não preciso analisar item a item do que eu adquiro, eu só tenho que olhar para o quanto de imposto sobre valor agregado, no caso nosso, da proposta do IBS, eu paguei na etapa anterior para poder compensar na etapa subsequente. E essa proposta é parecida com a tributação dos Estados Unidos? Não, os Estados Unidos, para tributar o consumo, eles usam, ao invés de usar um imposto sobre valor agregado, que é o modelo do IBS e também é o modelo do projeto de emenda constitucional que está no Senado, que era o antigo projeto do Luiz Carlos Rauli, os Estados Unidos não usam o modelo de imposto sobre valor agregado, mas sim imposto sobre o consumo. E qual que é a diferença? O imposto sobre o consumo, o que eles chamam de sales tax, incide no momento da venda ao consumidor, enquanto que o imposto sobre valor agregado, ele incide ao longo de toda a cadeia produtiva com o direito de tomada de créditos em relação àquilo que eu comprei para calcular o quanto eu tenho que pagar quando eu for vender. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende o que ele chama de IVA Dual. Eu gostaria que você nos explicasse o que é o IVA Dual, em qual país ele já foi adotado e qual o resultado. Na verdade, a discussão toda, e essa complexidade, a discussão principal é como a gente sair de uma mentalidade de ter tributos federais, estaduais, municipais, que tem uma mesma incidência que é o consumo, para um imposto supranacional, que vai abranger todas essas todos os entes federativos. E a discussão do IVA dual é realmente você ter mais de um IVA. É você ter um IVA no plano federal e um IVA no plano estadual, municipal, vamos dizer assim, de tal maneira que eu consiga, segundo o entendimento do ministro, dividir melhor. Essa é uma experiência, por exemplo, que existe no Canadá. O Canadá ele trabalha com o IVA dual, mas se olhar mais de 100 países, eles trabalham com um único IVA e não com vários IVAs, como o caso do Brasil, ou nem sequer com dois, que é, por exemplo, o caso do Canadá. Fazendo uma comparação com o Chile, né, que passa por momentos difíceis, com manifestações da população em razão da atual situação econômica, e apesar de ter um IVA há anos no Chile, o Chile já estuda uma nova reforma tributária. Quer dizer, só criar um imposto de valor agregado também não basta, né? Não basta. O caso chileno, o Chile é uma das menores cargas tributárias da própria OCDE e uma das menores cargas tributárias da América Latina. E o IVA chileno, ele está em linha com o IVA da OCDE. A questão é que, por ser uma carga tributária sobre o PIB tão baixa, o Chile, o governo chileno, não está conseguindo dar vazão a todas as necessidades da população. Então, na verdade, nessa reforma tributária que eles começam a analisar,
muito provavelmente eles vão analisar outros tributos que não o imposto sobre o consumo. Do imposto sobre o consumo, do IVA, é bem possível que eles façam algum aumento de alíquota, mas é improvável que eles mudem a sistemática de tributação. A proposta em discussão na Câmara estipula chegar em 10 anos a uma alíquota de 25%. Qual a média de alíquota dos países da OCDE? Segundo o levantamento da própria OCDE, a média das alíquotas está em 19,3%, então 25% seria bem mais alto que a média dos países da OCDE, e olhando essa análise da OCDE, podemos aí verificar que o IVA mais alto que se tem na OCDE é da Hungria, de 27%, e aí eu tenho 3 países, eu tenho a Dinamarca, a Noruega e a Suécia com 25%, e os outros países abaixo desse patamar de 25%. Então, a nossa alíquota do IVA, do IBS, estaria acima da média da OCDE, porém há que se ressaltar que se eu somo hoje esses 5 tributos que incidem sobre o consumo, em grande parte das situações, a carga tributária efetiva sobre o produto, ela ultrapassa os 25%. Então, como não se quer ter perda de arrecadação, é difícil pensar numa alíquota menor que essa num primeiro momento. Obrigada, Ana. E vocês continuem acompanhando os debates sobre reforma tributária no site do Valor Econômico e nas redes sociais.